Estamos aqui para mais uma aula de gestão da qualidade. Iremos falar hoje sobre o diagrama de causa e efeito das ferramentas da qualidade. Eu sou o professor Rossi e vamos lá! Então, diagrama de causa e efeito, pessoal, é uma ferramenta utilizada para apresentar a relação entre um resultado de um processo, que é o efeito, e seus fatores, que são as causas do processo, que por razões técnicas possam afetar o resultado considerado. Ajuda a identificar as causas de problemas e não os sintomas. Recebe também o nome de diagrama de Ishikawa, segundo é do proprietário Kaoru Ishikawa, quem desenvolveu, ou em função do formato do diagrama, que recebe uma terceira denominação, que é o diagrama de espinha de peixe. Por quê, pessoal? Por que espinha de peixe? Ele parece uma espinha mesmo de um peixe, ok? Onde aqui no corpo nós teremos os fatores, que são as causas, e lá na sua cabeça nós temos as características, ou seja, os seus efeitos. Algumas observações aí, pessoal. Sempre que for se construir um diagrama, o maior número de pessoas envolvidas com o efeito deve estar presente para que não seja esquecida nenhuma informação relevante. Deve-se definir claramente qual é exatamente o problema, onde, como e quando ele ocorreu ou está ocorrendo. Usualmente se utiliza os fatores mão de obra, meio ambiente, medida, máquina, matéria-prima e método. Devido a isso, o diagrama às vezes é chamado de 6M. Se basear sempre em dados e não somente na experiência das pessoas, para que se minimizem as chances de equívoco nesse método, ok, pessoal? Então, antes de estudarmos as instruções, vamos aprender duas técnicas importantes, a de brainstorming e os 5 porquês. Brainstorming é a tempestade cerebral ou tempestade de ideias, pessoal. É uma técnica de grupo empregada para incentivar o pensamento criativo. Proporciona aos membros da equipe um fórum para pensarem de maneira criativa sem serem julgados. O objetivo é gerar mais ideias do que cada indivíduo seria capaz de produzir sozinho. Gerar uma variedade de ideias diferentes daquelas que se pensa normalmente. Os participantes podem participar aí falando sobre as ideias ou escrevendo-as para depois entregar ao facilitador, que é a pessoa que irá organizar o quadro de ideias de todos. O facilitador deve avaliar e priorizar as ideias depois que tiver sido gerada uma quantidade suficiente de ideias. Então lá temos o quadro, que é a priorização aí de ideias. Então combine as ideias que se sobrepõem e exclua aquelas que o grupo concorda que não são úteis. Então insira números ao lado de cada ideia para criar a lista de prioridade. Então as etapas básicas de uma sessão de brainstorming são as seguintes, pessoal. Então primeiro, introdução. Qual que é o método? A gente inicia a sessão esclarecendo os seus objetivos, a questão ou problema a ser discutido. A dica aí para a condução: criar um clima descontraído e agradável. Esteja certo de que todos entenderam a questão a ser tratada. Redefina o problema, se necessário. Segundo, a geração de ideias. Então, dê um tempo para que pensem no problema. Solicite, em sequência, uma ideia
a cada participante, registrando-a no flipchart. Caso um participante não tenha nada a contribuir, deverá dizer simplesmente passo. Na próxima rodada, essa pessoa poderá dar uma nova ideia. São feitas rodadas consecutivas até que ninguém tenha mais nada a acrescentar. Então, umas dicas é: não se esquecer que todas as ideias são importantes, evite avaliações, incentive o grupo a dar a maior número de ideias, mantenha um ritmo rápido na coleta e no registro dessas ideias, para que não fique monótono. Registre essas ideias de forma como foram ditas. O terceiro passo, revisão da lista. Então perguntar aí se alguém tem alguma dúvida e, se for o caso, peça à pessoa que a gerou para esclarecê-la. Então a dica aí é: o objetivo dessa etapa é esclarecer e não julgar, ok? Então o quarto passo, análise e seleção. Leve o grupo a discutir as ideias e a escolher aquelas que vale a pena considerar. Utilize o consenso nessa seleção preliminar do problema ou da solução. A dica é: ideias semelhantes devem ser agrupadas. Ideias sem importância ou impossíveis devem ser descartadas. Cuide para que não haja monopolização ou imposição de algum participante, ok? O quinto passo, a ordenação das ideias. Solicite aí que sejam analisadas as ideias que permaneceram na lista. Promova a priorização dessas ideias, solicitando cada participante que escolha as 3 mais importantes. Uma dica aí é que a votação deve ser usada apenas quando o consenso não for possível, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Na próxima aula iremos ver os 5 porquês. Dê um joinha para mim, se inscreva no meu canal e até a próxima aula, pessoal!